Então vamos lá, ainda tem mais um detalhe, tá? Tem mais um detalhe só para fechar aqui. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês, onde teriam que modificar várias rotinas para que você consiga reaproveitar uma página para poder fazer uma outra, isso eu estou falando só de reaproveitamento, não estou falando de criação inicial, né? Ainda está sendo utilizado um framework que na teoria facilita o desenvolvimento. Então ainda temos que analisar isso, ainda tem o framework do Laravel que já gera alguns recursos automatizados e ainda assim é 4, 5 vezes mais trabalhoso, né, do que você dar manutenção, reestruturar e reaproveitar um projeto que esteja em um modelo estruturado, como é o que nós vamos estar desenvolvendo. Então, voltando aqui para o projeto, né, entendendo que será aplicado o modelo estruturado, né, pelo menos no meu, se você sabe trabalhar em MVC e prefere MVC, tranquilo, eu não estou julgando aqui o que é melhor ou pior, não vejo um sendo melhor ou pior que o outro, eu só vejo um sendo muito mais trabalhoso que o outro. Aqui eu vou então, e também não existe muito isso, pelo menos eu não acredito muito isso, de algo que seja seguido por convenção ou algo assim. Isso é muito passado dentro de faculdade, mas na prática mesmo é você quem vai definir a melhor forma de trabalhar. O banco de dados ele vai se chamar oficina. Se você já tem um banco de dados com esse nome, crie outro nome qualquer, não tem problema. A codificação desse banco de dados vai ser o TF8 General CI. Por que isso? Porque eu vou utilizar caracteres especiais, cedilha, acento, que são os caracteres da minha linguagem, né? Então, quando eu tiver que cadastrar um cliente chamado José, eu tenho que pôr um acento no E, desde que ele exista. Então, eu preciso de um banco de dados que aceite essa codificação, ok? Aqui eu vou clicar em criar e está criado o banco de dados. Todo banco de dados precisa de tabelas. E aqui nós faremos então essas tabelas. E essas tabelas possuem campos, né? Para isso, eu vou criar, então, primeiro a tabela, que vai ser a tabela dos mecânicos, onde nós iremos começar com o cadastro. Então, vai ser basicamente cadastro aqui mesmo. Aqui ele quer saber o número de colunas ou campos que possuem aquela tabela. Todas as tabelas do nosso banco de dados começarão com uma coluna chamada ID, com as configurações que eu farei para essa primeira, que é autoincremente, chave índice primário, índice único da tabela. Depois eu explico um pouco melhor isso. Além disso, o que um mecânico tem que ter? O nome, o CPF, o telefone e o endereço. Isso será básico para qualquer tipo de cadastro, seja mecânico, recepcionista ou cliente, que são os 3 iniciais. Então eu vou deixar desta forma aqui por enquanto, para nós podermos então fazer um cadastro básico dele. Eu preciso de pôr foto, algo do tipo? Não vejo essa necessidade aqui, tá? Eu só gosto de colocar imagem para usuários do sistema quando tem um site. E aí, nesse caso, você precisa ali, né, de mostrar para os clientes, talvez quem sejam, por exemplo, igual como eu fiz no de imobiliária. Então, é interessante os corretores terem uma imagem, porque aí na hora que ele entrar, eles vão ver quais são os corretores, os seus contatos. Isso aqui não. Esse é um sistema fechado, então não vejo necessidade disso. Mas teremos o piloto de imagem aqui dentro do projeto para outros recursos. Vou clicar em executar e vamos lá. Aqui eu tenho a tabela onde eu vou então estar cadastrando esses mecânicos. Para isso, eu vou então colocar aqui o ID, vou colocar o nome, vou colocar o CPF, o telefone e o endereço, conforme os campos que eu falei lá. Por que eu não gosto de montar isso aqui antes escrito, que é o modelo estrutural, nada disso? Porque provavelmente depois eu tenho a necessidade de entrar mais um campo aqui, ó. Então, foge muito daquela questão programada. Não dá para você programar tudo, exceto se você já tiver um sistema pronto, né, e estiver recriando ele. Aí, ok. Caso contrário, pode esquecer isso aí. A coluna ID, todas elas no banco de dados, eu sempre vou estar colocando autoincremente aqui, ó, marcando essa opção. Se por acaso eu esquecer de fazer isso criando uma tabela, foi porque eu esqueci mesmo. Se eu não fizer, eu esqueci. Tá? Depois eu terei que vir na estrutura e editar esse recurso. Nenhuma terá o ID sem estar autoincrementado. Aqui no nome, eu vou então definir que ele não é inteiro, porque inteiro vai guardar número, vai ser varchar, porque vai guardar caracteres. E aqui é interessante se você utilizar varchar se o caractere for até 255 dígitos. Né? Não preciso mais de 50 para um nome. O CPF, eu também vou utilizar varchar, não preciso mais de 20. Mas o CPF não é número? Por que você está colocando como texto? Porque texto vai aceitar texto e número. Como ele tem traço e ponto, ele não entraria na condição de número. Telefone é a mesma coisa. Telefone pode ter parênteses, né, para o DDD, traço, então também vai ser um varchar de no máximo 20 caracteres. E o endereço,
Como eu vou colocar tudo em uma linha só, eu não gosto muito de colocar rua, número, CEP, isso vai dificultar. Se você quiser, tranquilo, coloca uma coluna para cada um. Aí eu coloco aqui aproximadamente 100, né, ou 150 e tá ótimo. Nenhum desses campos eu quero que seja nulo. Tá? Eu vou dar a possibilidade de ser nulo. Se você quiser, por exemplo, colocar aqui ó, o nome e o telefone dele, tranquilo, porque talvez você venha cadastrar um usuário e ainda não tem aquelas informações. Então, quando você coloca nulo, é porque você dá a possibilidade de iniciar uma inserção no banco, podendo ter esses campos como nulo. Então, esses dois eu até vou permitir. Vou clicar em guardar e pronto. A nossa primeira tabela aqui na base de dados, né, já está criada.